Vitória importantíssima, velho. A única coisa que eu queria falar aí um pouco, né, acrescentando aí ao que todos disseram, né, é que como precisava de mudar o comando técnico, né? Eu sei que não ganhou absolutamente nada, tem muito trabalho ainda para fazer, mas, cara, quem assistiu o time do Adenor e viu esses primeiros 45 minutos aqui, assim, tem uma distância tão longe. Em 6 dias, ele treinou quarta, quinta, sexta, domingo, segunda e terça. Se alguém defendia ainda uma manutenção de emprego do Tite, esse alguém aí ele tem que cavar um buraco e ficar lá um tempo e depois ele sair de lá como se nada tivesse acontecido. Porque é uma distância, assim, mas muito, 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 muito grande. Você vê um Cruzeiro marcando pressão, linha alta. Tudo bem que é o Vitória, né? Um adversário aí que talvez vá perder a maioria dos jogos atuando fora de casa. Véio. Mas ele perdeu assim, mas perdeu mesmo. Véio. E podia ter tomado até mais no primeiro tempo. E depois eu concordo, gente, se vem o Cruzeiro pro segundo tempo do jeito que estava aqui, eu ia falar assim, não, esse cara aí, vamos juntar a torcida inteira do Cruzeiro e fazer uma doação lá pro Pedrinho para triplicar o salário, né? Porque aí seria um mágico, né? Consertar tudo que tem de ruim no Cruzeiro em 6 dias de treinos na toca. Mas esse primeiro tempo aí, variando jogada, né? O técnico ali à beira do campo o tempo inteiro. Eu não sei se vocês perceberam, um amigo meu, Cristiano Aguiar, ele falou que ele observou, né? O Cris observa muita coisa. Ele falou, em cada bola parada, o auxiliar vai para a beirada do campo orientar a turma, velho. Então, eu não consegui observar isso, né? Se alguém do chat viu aí, se alguém estava aqui no Mineirão. Assim, eu até falei, né? Eu acho que estava tão ruim que a gente já vai ver muita coisa no jogo. E a gente viu, né? Ainda, claro, muita coisa para trabalhar, mas assim, com todo respeito aí à comissão do Tite, né? Eles com certeza assistiram esse jogo aí, eles podem mudar muito a rota, porque, meu Deus do céu, véio, foi assim, uma diferença abissal desse Cruzeiro atuando e todo mundo, né, já fazendo o que é a ideia do treinador e ele ali à beira do campo, isso aí me contagia, viu? Você ficar lá assim, ó. E aí vem o filho, vem o outro, e não sei o quê, e dá uma palavrinha ali, aí chega na coletiva e fizemos um grande jogo, não sei o que. Nossa, Deus, que canseira que eu tava disso também. Obrigado, Senhor. Esse Arthur Jorge aí. Aí um mérito que a gente pode dar à diretoria, ter convencido o Arthur Jorge em meio a esse caos aí de início de brasileiro. Mas vamos lá, muito trabalho pela frente. Só que a estreia foi a melhor possível, né? Eu vim pro Mineirão contente com 1-0, gol CA, GA, DO, e saí daqui com o primeiro tempo, como há muito não se via, viu, Léo Campos? Que mudou da água pro vinho, que agora o Cruzeiro tá voando. Não. Eu também vou manter o meu pé no chão. Guardar minha boca para comer minha farinha. Porque o futebol, ele precisa ser tratado com muito cuidado. Vamos esperar a sequência do Cruzeiro. Hoje, Cruzeiro e Vitória, um primeiro tempo promissor do Cruzeiro. Animador do Cruzeiro. E a minha expectativa é pela sequência de mais primeiros tempos, segundos tempos, de mais jogos com esse Cruzeiro que a gente viu hoje, sobretudo na primeira etapa. O que mais me agradou hoje, Thiago Reis, foi ver que o Cruzeiro fisicamente deu uma resposta. Era a minha grande preocupação, porque taticamente eu acredito muito no trabalho do Arthur Jorge a médio prazo. Fabrício, no seu voto você reverenciava o Christian, talvez não pela técnica, ele pode não ser o melhor jogador do Cruzeiro, mas sem dúvida está entre os que mais se dedicam a esse time, os que mais se entregam. Você vê o Christian, tem que correr atrás do lateral, corre, tem que pegar o volante da saída de bola, ele pega, e ainda ajuda com gol, Fabrício. Eu tava pensando aqui eu tava pensando assim no jogo, né? E sabe que de vez em quando eu dou umas viajadas, eu volto para aquele lado, eu largo o lado comentarista, eu volto para ser torcedor. Eu pensando aqui, rapaz, eu vou ter que colocar o número da camisa do Christian na minha. Olha, poucos jogadores eu coloquei o número
o tal do Christian, eu vou ter que, a próxima camisa minha é 88. Christian, o que corre, o que se dedica, Thiago, é impressionante. E você vê toda hora, ele tá no limite, o batimento dele não baixa de 150, não é possível, ele tá toda hora afogado. Mas não é afogado que tá mal fisicamente não, porque, meu irmão, é sprint atrás de sprint, ele não economiza, não tem economia, não tem miséria com ele. É toda hora, e jogando bem pra caramba, né? Aquele golaço que ele fez ali, ele tava ensaiando já no aquecimento, ele já tinha feito uns golaços ali daquele jeitinho. Na hora do gol, ele já tava pedindo a bola lá, troca de lado, a bola tava no pé do Matheus Henrique. Matheus Henrique ainda veio no Matheus Pereira e eu aqui, ó, toca lá, velho, porque assim, ele tava numa posição lá que o adversário não sabe se sai, desmancha a linha, aí tem a entrada do Cauã Moraes que também tava lá, e isso facilitou muito. E aí ficou sozinho. E aí o Matheus Pereira enxergou ele e tocou. Ele já tava com a jogada pensada. O que é que eu vou fazer? Porque ele pegou, já traz pra dentro e acerta um belo chute. Que golaço. Depois dá mais uma assistência, né? Nessa diagonal aqui que é interessante também ele entrar quando o Matheus Pereira pega a bola. Aliás, eu tô falando o nome do Matheus Pereira toda hora. Tá vendo como o time funciona quando ele aparece, né, Thiago? E aí os jogadores movimentam, porque sabe que ele tem a bola longa, sabe que ele pode colocar a bola aonde quiser ali, surpreende o adversário, e aí deu uma fatiada certinho na cabeça do Cristo, quiser pra dentro, gol do KJ. Que jogador, jogou demais, taticamente é perfeito, corre muito, se dedica, se entrega. Olha, esse Christian não é brincadeira não, viu, cara? Que joga ele. Um primeiro tempo muito bem jogado, em que o Cruzeiro transformou a maior posse de bola da primeira etapa, 65%, em construção. Foram 10 finalizações no primeiro tempo, 6 delas no alvo, 6 delas de dentro da área. O Cruzeiro que mostrou um jogo coletivo mais consistente na primeira etapa e individualmente peças que estavam apagadas ao longo de 2026 aparecendo mais. E venceu por esse jogo coletivo que apareceu melhor, mas principalmente a partir dos 30 minutos da primeira etapa, quando a individualidade do Christian no primeiro gol, do Cauã no segundo gol, apareceram. 2 golaços naquele arco, né, em chutes ali de fora da área do Christian, da entrada da área do Cauã, que foi a surpresa, né, improvisado pelo lado esquerdo, hoje com a camisa do Cruzeiro. E ainda no primeiro tempo, um gol coletivo de Matheus Pereira pro Christian, dentro da área, o meia pisando na área e assistência pro centroavante na pequena área para fazer o que ele mais sabe, o Caio Jorge, que voltou entregando aquilo que se espera dele. Gol. O Cruzeiro resolveu o jogo no primeiro tempo. O Cruzeiro mostrou que pode estar voltando no primeiro tempo. E no segundo tempo fez o que deveria ter feito. Controlou, cadenciou e assegurou a vitória por 3-0. Uma vitória inquestionável. E na estreia do treinador, Arthur Jorge, que muita gente não lembra disso, né? Mas que hoje completou o 17º jogo seguido sem perder no Campeonato Brasileiro. Tá bom. 16 com o Botafogo e 24. Mas é o primeiro, quem sabe de muitos, defendendo o Cruzeiro e que já estreia, trazendo uma vitória de volta a esse time que construiu tantas vitórias em 2025 aqui em Belo Horizonte. Que seja a primeira de muitas, que seja o bom jogo coletivo de muitos outros e que sejam boas atuações individuais de tantas outras que estão por vir na temporada, Thiago Reis.